irmãs, terça-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos do 36 ao 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Aqui o texto é a continuidade do texto, se não me engano, que nós vimos no domingo, né? E falava justamente da semente à beira do caminho. Falava também da questão do homem que tinha um campo e que semeou trigo, e que alguém foi lá, o seu inimigo foi lá e semeou o joio no meio do trigo. É o texto, se não me engano, de domingo passado. Devemos entender que nós trazemos em nosso coração o joio e o trigo. Joio também chamado de cisânia. Todos nós temos joio e trigo no nosso coração. Então nós não podemos tirar o joio, porque corremos o risco de tirar também o trigo. O que nós temos que pedir é que Deus, na sua infinita misericórdia, através da ação do seu Espírito, queime o joio do nosso coração. E aqui outra situação. Nós, cristãos, no mundo, iremos conviver com trigo e joio. Gente boa e gente ruim. E não podemos querer que Deus tire as pessoas ruins, por mais que a nossa vontade humana o queira. Por quê? Porque se fizéssemos isso, nós tiraríamos a chance dessas pessoas de conhecerem, de entrarem em contato com a mensagem do Evangelho, se converterem e mudarem de vida. Aqui lembremos o texto de Isaías, que diz o seguinte: Eu não quero a morte do pecador. Eu não me alegro com a derrota, com a queda, com a miséria, com a morte do pecador. Antes eu quero que ele mude e se converta. Deus não quer a destruição do ser humano. Deus não quer a ruína do ser humano. O que Deus quer é que o ser humano se arrependa e mude de vida. Por isso que, se nós fôssemos usar a nossa lógica humana, e eu me incluo nisso, quando há pessoas ruins no mundo, o que nós queremos é que elas sumam, para que elas possam parar de fazer maldade. Só que se nós fizéssemos isso, nós tiraríamos a possibilidade dessas pessoas de entrarem em contato com a palavra de Deus, de sentirem o toque de Deus em suas vidas e de se converterem. Porque elas têm essa oportunidade. Ou melhor, elas podem vir a ter essa possibilidade e essa oportunidade. Se a mensagem do Evangelho for anunciada a elas, elas podem aderir ao projeto de Jesus, como também podem não aderir e podem querer continuar vivendo nas trevas, o que é uma opção delas. Então nós temos que entender que enquanto caminharmos neste mundo, nós iremos conviver com joio e trigo. Porque Deus quer que quem é joio tenha a possibilidade de mudar de vida e se tornar trigo. Porque para Deus nada é impossível. E aqui nós temos que entender que a nossa fraqueza humana nos impede muitas vezes de enxergar pela ótica de Deus. Deus enxerga muito mais além. Nós somos seres limitados, nós não enxergamos muito além. Por quê? Porque nós ficamos presos ao espaço-tempo. E detalhe, nós não temos condição de olhar no coração humano. Por isso que eu falo que todos nós trazemos um pouco de trigo e joio no nosso coração. Nós, ao mesmo tempo que temos a capacidade inata de fazer o bem, também temos a capacidade de fazer o mal. E aqui entendemos uma frase de Paulo em Encerro, que dizia o seguinte: muitas vezes eu não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que não quero. Isso é verdade. Muitas vezes, quando nós nos deixamos levar pelos nossos impulsos, pelos nossos desejos, acabamos fazendo o mal, mesmo que muitas vezes nós não queremos.
mas são os nossos desejos, nossos impulsos que por um tempo a gente consegue reprimir. Depois, muitas vezes, acaba escapando. E nesse escapar da nossa vida, muitas vezes acabamos trazendo danos a nós mesmos e aos outros. É o mal que nós não queremos, é o joio que ainda continua no nosso coração. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que rezemos a Deus, pedindo que o Espírito Santo possa aos poucos ir queimando o joio do nosso coração, a fim de que só reste o trigo em nossa vida e que, mediante esse trigo, a gente continue a produzir frutos. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.